O meu pai morreu, eu te falei que ele já veio com um problema, ele morreu com uma demência severa ao ponto de não saber quem eu era, de não saber, sabe, isso, ele passou 15 anos assim, né? Então, chegou um momento que, tipo, por mais que eu mostrasse pra ele, tentasse falar, ó, eu não me tornei aquele cara que você achou que eu era, ele já não percebia mais isso. Entendi. E o meu pai foi, no primeiro show que meu pai foi da minha vida, eu canto rap, desde 88 para 89, mas que eu comecei a sair pra rua e que eu montei, não vou nem falar disso, vamos falar 96 em diante, quando eu montei o Apocalipse 16. Certo. E gravei meu primeiro DVD em 2006. Cara, nesse tempo todo, foi a primeira e última vez que meu pai foi num show meu. E ele já não estava entendendo muito, já estava numa realidade paralela. Tinha hora que ele voltava, tinha hora que ele ficava totalmente ausente, né? E foi a única vez, e eu nem sei se ele conseguiu entender a grandiosidade daquilo. E não é a grandiosidade do tipo, ó, tá vendo? Esfregar na cara e falar, ó, eu fiz, eu me tornei aquilo. Não, eu só queria que ele percebesse que uma forma de superação mesmo, né? Da vida dele, o fruto dele, o filho dele, atingiu aquele que ele esperava que atingisse. Se tornou um homem de bem, com uma boa esposa, com uma vida frutífera para a sociedade, porque o que a gente faz impacta muitas vidas positivamente. Então, isso para mim... tem todo um histórico lá atrás, né? Para poder a pessoa, às vezes, chegar nisso. Porque uma coisa, às vezes, vem de outra, né? Vem de pai, de avós, bisavós, aquela coisa toda. E às vezes, se a gente consegue olhar o além disso, a gente consegue até entender, né? Porque, às vezes, a gente também passa por isso, né? Porque eu vejo minha mãe teve vários traumas, várias situações. E, às vezes, eu tenho que analisar, às vezes quando ela sai um pouco fora do trilho, do jeito, eu tenho que saber olhar além disso, porque se eu olhar ela como ser humano, eu falo, ai mãe, você tá errada, né? Então, você tem essas coisas, e a gente também acaba vivendo isso, mas, assim, o importante de tudo isso é que a gente conseguiu mudar essa história, né? Porque se a pessoa... Eu vejo assim, ó. Eu tinha... Meu pai também. Meu pai, ele envolvido com droga. Fumou maconha há 40 anos. Não tava indo com nada. Meu pai era um dos maiores empresários de instrumento odontológico, assim, de Pirituba daqui, né? Mas ele foi sócio das maiores empresas. Caras que tem empresa de, tipo, 1000 funcionários. Porque ele foi um dos caras. Ele é o melhor modelador de instrumento odontológico. Aquele instrumentinho chato que põe nessa boca. E ele, por causa de bebida, de droga, de mulher, minha mãe me teve com 16 anos, então, assim, e aí eu falei, pô, o cara só se lascou na vida, assim. E aí, depois de um tempo que eu vi que ele teve um trauma, outra situação, que ele levou lá, e aí eu ficava pensando, só tenho dois caminhos, ou seguir isso, ou contrariar a estatística e perdoar meu pai, né? E perdoar meu pai. Não tenho tanta aproximação, tenho mais com meu padrasto, mas eu tenho uma compaixão tão grande por ele, que tipo assim, às vezes ele fala, ô Fabião, pô, e se você for na casa do meu pai, Lu, você vai falar, meu Deus, mano, situação precária, assim. E eu já ajudei várias vezes e parece que, tipo assim, parece que você... E ele vai lá e, de novo, sabe, e eu tento fazer o máximo que eu posso. E tem coisas que dependem da pessoa também, não depende mais da gente, né? Mas eu liberei perdão. Falei, e liberar perdão é você renunciar ao direito de vingança, né? Você fala, eu podia fazer tudo, falar um monte pra ele, porque ele ia ter que ficar quieto mesmo, porque ele deu, sabe, engravidou minha mãe, largou da minha mãe, sabe, nunca deu certo na vida, casou com outra mulher. Eu morei com a madrasta, que quando minha mãe arrumava trabalho, eu morava com ela. Quando ela perdia o trabalho, eu morava com a minha mãe. E morava no Cantagalo, uma situação terrível. E aí, morava com uma madrasta que ela... só me dava chamate sem coar, mano. Até hoje eu tenho trauma de chamate. Porque eu tomava o chamate. Você tá ligado aquele chamate que sem coar, né? Que vem no sacão? Sim. Tomava e cuspia, sabe? Ô, Deus, você não tem como você... não, sai daqui mesmo. E quando meu pai chegava, ela colocava o cafezinho dentro. Então eu escondia, era uma coisa terrível. E, e a gente não tem jeito. A gente tem duas situações. Ou esgana a pessoa ou perdoa, né? E o legal é que você tem dado essa continuidade
sabe, de chegar e falar, pô, eu superei, mas não para mostrar. Meu pai até hoje tem orgulho de mim, né? Porque ele sabe que também que teve um momento. E isso é bom, cara, sabe? Isso, e perdoar também, isso é uma coisa que não tem preço. E, poxa, eu fico feliz, assim, sabe? Tipo assim, que você falou, por mais que meu pai viu meu show e não entendeu direito, mas, eu tenho certeza que no fundo, sabe, teve alguma coisa assim, Sim, isso é legal. sim. E você chegou a perdoar seu pai Mano, por tudo isso? sim, Foi tudo claro, tranquilo? claro. Foi muito louco porque assim, ó, você falou dessa situação. É muito estranho, né, cara? Do mesmo jeito que um pai não tá pronto para enterrar seu filho, que a dinâmica é outra, né? A dinâmica. Os filhos enterrarem os pais, pelo menos dentro de um contexto onde, beleza, o cara viveu bem, se cuidou, a gente teve uma vida legal e hoje ele vai ser enterrado e tal, e tá aqui, né? O mais novo continuando e hoje está sendo ao contrário. Às vezes é o pai enterrando o filho. Nesse caso é diferente porque é quase como você olhar para o seu pai e falar, pô, mano, sabe, tipo, por que você está nessa situação? Você foi o meu genitor, você foi a pessoa que me colocou na vida, era para você estar bem. E não dá pra gente entender porque o que eu entendo disso, é que são seres humanos, né, cara? Seres humanos suscetíveis às mesmas falhas, aos mesmos tipos de estresse emocionais que vão quebrando a gente por dentro, né, cara? Então fica difícil realmente. Você falou de perdoar meu pai, né? Cara, sim, tanto meu pai quanto minha mãe. É difícil ter relacionamento hoje. Você falou do seu pai. Eu acho que não só você, mas eu também, um monte de gente que está vendo a gente aqui, tem uma dificuldade de relacionamento com pais. Porque a gente como cristão, cara, a gente toma a Bíblia como um livro de conhecimento, de regra, de manual prática pra e vida, de fé, né? um manual. E ali fala para os filhos honrarem os pais, né? Mas também fala para os pais não provocarem os seus filhos, não sucederem ira, revolta nos seus filhos. E não é do tipo assim, só você oprimir o seu filho com palavras, ou oprimir, ou bater. Não, é você encaminhar bem o seu filho.